Os drones, origem e importância. Então, nesse módulo, nós estamos aprendendo de forma breve, né, alguns aspectos que nós devemos conhecer para entender a origem dos drones e a utilização e as principais missões, aspectos relacionados ao voo, algumas pinceladas sobre o atual regulamento, que vamos falar no futuro, e as próprias propostas de futuro. Então, uma aeronave não tripulada é uma aeronave na qual se tem substituído a tripulação a bordo por um processador de informações, né, o computador, e conexões por um rádio, certo? Ou seja, não irá alojar determinada tripulação desde o planejamento e a execução, da configuração e a operação se desenvolvem por ele mesmo. Antes de nós avançarmos do curso, vamos dedicar aqui um tempo para revisar a atual terminologia utilizada, né, com os seguintes acrônimos: UAV, que significa veículo aéreo não tripulado; UAS, que é o sistema aéreo não tripulado; o RPV, que é o veículo pilotado remotamente; o RPA, aeronave ou avião pilotado remotamente, e esse RPA é o termo utilizado pela ANAC, né, o termo técnico utilizado pela ANAC. O drone, o que é o drone? O drone, na verdade, é o zangão, né, aquela abelha, né, o macho, a abelha macho, né, da colmeia, que em inglês é drone, né? Então, como ele emite aquele zumbido, e os motores das aeronaves não tripuladas também emitem um zumbido parecido, não só as aeronaves, mas também outros aeromodelos e até mesmo aqueles carrinhos de controle remoto e tal, todos eles fazem um zumbido. Então, por isso que se deu esse nome de drone, né? E ficou conhecido no mundo todo como um drone, né? Ou seja, drone é qualquer equipamento controlado remotamente, né? E é conhecido assim porque faz o zumbido. O RPAS, né, que é o sistema aéreo pilotado remotamente. O VANT e o SANT. Esse VANT, e eu creio que também o SANT, se eu não me engano, já é um termo que já não vai ser mais utilizado, né? Mas o que significa, né? Aparece bastante nas nossas leituras por aí. Ele significa o que? Veículo aéreo não tripulado e sistema aéreo não tripulado também. Quais são as diferenças, né? Então, aqui nós temos um drone, tá? Que é um veículo propulsado por uma fonte de potência, operado de forma autônoma ou remota, que poderá levar cargas úteis, recuperáveis ou descartáveis. Temos aqui um exemplo de um vídeo de um carro drone de Dubai. Bom, esse é uma proposta, né, de um carro drone chinesa, que me parece que estava já para ser colocado em teste em Dubai, né? Já em Dubai tem moto drone também, já alguns policiais de Dubai usam essa moto drone para fazer chegar com mais agilidade nas abordagens, certo? E esse é um exemplo de drone, né? Mais um exemplo de drone. A ideia que se tem da lista de acrônimos é que as aeronaves
tripuladas podem ser pilotadas por um controle remoto, totalmente autônomas em sua operação ou uma combinação das anteriores. As aeronaves autônomas poderão realizar tarefas sem intervenção de um ser humano, mas sob uma supervisão, ou também tarefas simples pré-programadas. Uma aeronave pilotada por controle remoto estará pilotada à distância desde uma posição escolhida. É exatamente o que nós vamos fazer. Nós, às vezes, vamos utilizar aplicativos, né, para celulares, para criar missões para os drones. Vamos criar essa missão, vamos desenhar essa missão antes e simplesmente quando chegar a campo nós vamos apertar o play e vamos esperar com que a aeronave execute a missão, tá? Então nós não vamos fazer nada na missão em campo, por exemplo. A única coisa que a gente vai fazer é acompanhar se o drone está fazendo conforme o planejado. Então se tiver alguma falha, alguma coisa no planejado, aí o piloto deve intervir na missão, retornar, solucionar, né, o problema e voltar a executar a missão novamente, né? Então sempre tem que ter a intervenção do ser humano, né? Nós não podemos operar aeronaves 100% autônomas, né? Sempre tem que ter uma intervenção. O que isso quer dizer? Que a ANAC também ela não permite que a gente perca, por exemplo, o sinal com o drone, né? A gente sempre tem que ter esse link do controle e o drone. É claro que na prática, às vezes não vai acontecer isso, a gente vai perder esse contato, né? Nós temos aqui, então, 3 tipos de aeronaves. Nós temos os aeromodelos, temos a aeronave pilotada por controle remoto e temos a aeronave autônoma. O aeromodelo são aqueles aviãozinhos, helicópteros, né, que é bem conhecido, também controlado por controle remoto. A aeronave pilotada por controle remoto já entra aí na questão dos drones mesmo, né, que ele é controlado pelo controle remoto, mas não é um aeromodelo, é um chamado drone, né, um RPA. E aeronaves autônomas são aquelas aeronaves que não possuem a intervenção de um ser humano, certo? Não tem ninguém para intervir, elas voam sozinhas. Se dá o comando, ela faz a missão e ela vai do início ao fim sem poder alguém intervir nessa missão. E entre esses tipos aqui de aeronaves, nós temos aqui, né, neste caso aqui, o RPA utilizado para entretenimento, certo? Que, por exemplo, um drone que vem com uma super câmera, GPS, todo um sistema, né, de controle nele, muita gente utiliza simplesmente para brincar, né? Por exemplo, compra lá uma VIC ou um Spark, né, que também é um pouco inferior, mas tem todo esse sistema e realmente é só para se divertir. E aeromodelo utilizado para uso distintos dos recreativos, né? Qualquer outro uso distinto do recreativo fica aqui, certo? E aqui entre as pilotadas por controle remoto e a aeronave autônoma estão os RPA desenvolvendo voos ou segmentos de voos autônomos, né? Aeronaves autônomas desenvolvendo os segmentos de voos pilotados por controle remoto. Eu creio que a gente cabe exatamente aqui, porque nós temos um voo pré-programado, autônomo, mas que pode ser, a gente pode intervir no voo, certo? Ele é autônomo porque a gente chega no campo, coloca o play, ele vai executar sozinho, vai e volta sozinho. Mas a qualquer momento, se a gente precisar recuperar essa aeronave, a gente tem total controle através do link, né, da aeronave. A Organização de Aviação Civil Internacional reconhece que o fato de uma aeronave não ser tripulada
não afeta a sua categoria da aeronave. Então, quando nós chamamos um drone, né, um Phantom 4, um Mavic Pro de aeronave, estamos certos, ela é uma aeronave. A função do piloto segue sendo a mesma, mesmo estando fora da aeronave ou em outro lugar. Então, a gente vê que a ANAC e o DSEA trata nós como pilotos. Nós temos as mesmas responsabilidades pelo espaço aéreo de pilotos. Recentemente foi introduzido o termo drone nos documentos técnicos, e este é o caso da Agência Europeia de Segurança Aérea. E nesse conceito já incluíram brinquedos voadores, pequenos balões guiados e até pipas, né, dentro do conceito de drone. O termo drone já estava sendo utilizado de forma estendida nos meios de comunicação em vários países. No Brasil, o termo drone é utilizado popularmente para descrever qualquer aeronave, ou mesmo outro tipo de veículo, que possua alto grau de automatismo. No entanto, como não há uma definição formal para o termo, a regulamentação da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, não utiliza essa nomenclatura, mas sim utiliza a nomenclatura de aeromodelos ou melhor, ou não, aeromodelos e aeronaves remotamente pilotadas. São duas categorias que eles trabalham: os aeromodelos e as aeronaves remotamente pilotadas, que é o nosso caso, né? Esse segundo, RPA. Nas palavras de Cassidian, do grupo Airbus, ele é o drone, né? A aeronave, o RPA, é um drone voador controlado para desenvolver uma determinada missão com os instrumentos adequados para o transporte a uma determinada distância, né? Que é o alcance, e durante um tempo fixo, que é a autonomia. É, portanto, em conjunto, um sistema de sistemas. Enquanto o conjunto de sistemas necessários um RPA estarão compostos por estação de controle, né? Control Station, né? Que aloja operadores do sistema e as interfaces de comunicação. A aeronave que transporta carga útil, o sistema de comunicação entre a estação de controle e a aeronave, e isso inclui ordens de controle de voo, dados de carga útil e estado da aeronave, geralmente via rádio. O que é aquela carga útil ali? Carga útil é o que a aeronave está transportando, né? Então, no nosso caso, ela vai transportar uma câmera. Essa é a carga útil dela, né? Existem alguns drones nos Estados Unidos que transportam produtos, objetos, né? É o caso da Amazon, que já faz a logística da compra do cliente, que faz a compra pela internet. Ele compra e a Amazon manda um drone levar até o local, né, o destino, no caso ao cliente. E o cliente recebe através do drone o produto. Isso ainda não existe no Brasil, mas já está sendo pensado. Logo, logo, eu creio que vai já existir também transportes, né, drones delivery, que eles chamam. O DSEA já apontou que estão preparados para isso. Estão só aguardando que alguém tenha essa ideia, que alguém abra uma empresa assim, sei lá, e comece a aproveitar isso, né? E estão aguardando. Então, é uma coisa nova que vai surgir logo aqui no Brasil, né? E o equipamento de apoio, né, que é o transporte e manutenção, sistema e decolagem e pouso. Então, nós temos aqui, né, um exemplo. Nós temos ali em cima da linha azul o segmento aéreo, que é a área que o veículo aéreo vai utilizar para fazer o voo. E abaixo da linha azul o segmento terrestre, né, que é onde vai ficar todo o aparato para poder controlar aquela aeronave. Então, nós vemos aqui um sistema um pouco diferente, né, do nosso. Por exemplo, nós temos ali uma estação de controle terrestre,
né, que já é um caminhãozinho já para criar o que? Um link de comunicação com o veículo aéreo. E esse veículo aéreo a gente pode ver que não é semelhante ao o drone que a gente vai pilotar. Ele é parecido com um aviãozinho, mas ele é um drone também, certo? E esse aqui é o controle de gestão de tráfego, tá? No nosso caso, aí aqui tem o link de controle de emergência, né? Que é o controle de gestão de tráfego. No nosso caso seria o piloto aqui, que vai estar com o controle, que vai existir também o link de comunicação com a aeronave, que vai ser o nosso quadricóptero, o drone, o veículo aéreo. E esse link de controle de emergência, nesse caso nós não temos, né? Então a gente fica 100% responsável pelo drone aqui, né? A única coisa que temos de emergência é a notícia que a gente dá ao DCEA, que nem é a notícia, né? A gente procura pedir a permissão do DCEA para utilizar aquele espaço aéreo, e aí então eles vão estar cientes de que o espaço aéreo está sendo utilizado. Então em qualquer momento que necessita de algo de emergência tal, eles já vão estar cientes, né? Por isso que eles pedem até o número de telefone do piloto tal, para qualquer inconveniente ou qualquer outra coisa eles ligam para o piloto e já avisam antes, certo? Com relação às missões, é frequente utilizar o acrônimo em inglês 4Ds. Então agora vamos falar sobre as missões, né? Vamos deixar um pouquinho da ferramenta, vamos falar das missões 4Ds, que é Dull, Dirty, Dangerous and Deep. Dull, que são atividades maçantes. Então, nessas atividades maçantes, que são o que? Aplicações como a vigilância prolongada, que pode ser uma experiência para a tripulação que conduz à perda de concentração e, portanto, à perda de eficácia da missão. Então, isso é uma atividade maçante, né? O ser humano cansa, ele não vai conseguir ficar, às vezes, tanto tempo na missão, né? Cai a qualidade, reduz a capacidade dele, né? Então, o drone acaba superando tudo isso e pode ser um aliado nessas atividades aí maçantes. Dirty, que são atividades contaminantes, né? O controle do meio ambiente contaminado para gerar um risco desnecessário à tripulação aérea. Pode gerar um risco. A limpeza posterior da aeronave são muito mais fáceis no caso de um drone. Então, por exemplo, Chernobyl, né? Que foi aquele incidente que ocorreu com um vazamento, uma explosão, se não me engano, de produto químico ou radiação, agora não lembro. Mas no caso de produtos químicos, em radiações, enfim, para se estudar o campo, seria necessário que alguém talvez fosse lá, né? Com um drone já é diferente. Você remotamente você pode visualizar como é que está aquele local. E é muito mais fácil depois você recuperar esse drone e fazer uma limpeza, uma descontaminação dele, do que você jogar pessoas lá para arriscarem sua integridade física e de saúde para fazer a missão, né? Então o drone também auxilia nesse, é importante também para esse tipo de atividade. Dangerous, que são as atividades perigosas, né? Por exemplo, inspeção de linhas elétricas e controle de incêndios florestais, que são exemplos claros de riscos em missões para uma aeronave tripulada. Um drone pode levar ao término essas tarefas com maior facilidade e sem risco para a equipe, né? Outro exemplo de seu uso são condições climáticas extremas. Então o drone também facilita a missão por não colocar seres humanos em risco ou em algo desgastante, né? Deep Roles missões que requerem um tempo considerável para desenvolvimento da missão com duração próximas a 24 horas. A gente sabe que o ser humano tem um limite. Ele não vai conseguir dar 100% de atenção durante as 24 horas ou mais, né?
o drone substitui isso e pode fazer isso. No nosso caso, a gente não vai ter nenhuma dessas coisas tão graves assim, né? Vamos ter ali, talvez, perigosas, né? Que o drone vai substituir nós, por exemplo, a questão de linhas de transmissão elétrica da Copel, que é uma das nossas missões que nós provavelmente vamos fazer. Há contratos aí aparecendo e provavelmente vamos fazer isso, né? Então temos que estar bastante aptos para poder operar o drone de forma segura e consciente da altura que ele pode voar, o que ele vai fazer, né, para que não haja nenhum risco, né, disso, né? Mas eu vou falar mais para frente isso e vou falar um pouco da minha experiência nisso também. Então nós temos ali, né, o DDD mais D, que é o maçante, contaminantes, perigosos e de longa duração. Ele pode ser maçante de longa duração, contaminante e de longa duração e perigoso e de longa duração. Por isso DDD mais D. Então o drone, né, é uma solução, né? O drone salva vidas, né? Não permite que vidas sejam colocadas, que sejam arriscadas para cumprir algumas missões. E não somente proporcionam inteligência à missão, mas também evitam que os pilotos se exponham a altos riscos. Então, em tudo isso o drone auxilia. Bom, e esse é o fim desse vídeo, beleza? Se vemos aí no próximo vídeo.